Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos iniciar mais um momento de oração e de partilha e vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, pedir que ela envie sobre cada um de nós o Espírito Santo. Peçamos o Espírito Santo todos juntos, dizendo: Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, de Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, ó força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Meus irmãos e irmãs, dando continuidade assim ao nosso estudo, o texto que nós vamos meditar hoje encontra-se no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, os versículos 14 e 15. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje a boa nova ela entra na tua vida, no teu coração, na tua história. Hoje a boa nova quer adentrar na tua casa, na tua família. Para isso basta apenas que você creia, que você permita. E qual é essa boa nova de Deus? É a boa nova da salvação. O próprio evangelista aqui traz para nós que Jesus inicia a sua pregação e como é o conteúdo da sua pregação. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho e crede na Boa Nova. É muito interessante, porque Jesus é a própria Boa Nova. Jesus é a palavra encarnada que desce no seio da Virgem Maria, para no seio da Virgem Maria, como nós meditamos hoje, dia 25 de março, onde a gente medita a encarnação do Verbo no seio da Virgem Maria para nos salvar. Essa era a boa nova que o mundo esperava. Essa era a boa nova que os profetas desejaram, proclamaram e que vem a tornar-se plenamente presente no seio da Virgem Maria, que vem a acontecer de forma plena a partir, através da Virgem Maria. Então, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus para nós hoje é justamente essa, palavra de alegria, palavra de conversão, de mudança de vida. É a boa nova do Evangelho que quer entrar na tua vida hoje. Veja como que é interessante quando nós paramos para analisar a forma como que cada escritor, cada autor da Sagrada Escritura, ele tem uma forma distinta de narrar algum acontecimento ou o próprio acontecimento da vida de Jesus. Por exemplo, Marcos ele fala muito sobre os milagres de Jesus. Mas se nós fôssemos olhar a forma como que Marcos ele nos mostra, ele nos apresenta, nós vamos ver que os milagres são fruto de uma vida de conversão. É fruto de uma vida de alguém que entendeu que Jesus veio para nos dar a graça da salvação. Se nós fôssemos analisar todos os capítulos aqui do Evangelho de Marcos, nós iríamos ver, no capítulo 1, a gente vai ver João Batista e Jesus, depois nós vamos ver o batismo de Jesus, logo depois nós vamos ver Jesus que vai no deserto, a tentação de Jesus, os 40 dias de Jesus no deserto, depois nós vamos ter esse momento aqui da palavra que nós estamos meditando agora, onde Jesus ele dá início à sua vida pública, ele dá início à pregação da palavra. E qual é o conteúdo? Como é que ele inicia? Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Convertei-vos e crede no Evangelho. E a partir disso a gente vai ver
Marcos vai falar sobre a vocação dos primeiros discípulos, e aí vai começar a narrar logo depois alguns milagres, como o milagre do leproso, que é curado, e tantos outros. Mas para nos mostrar o quê? O conteúdo principal do livro é que Jesus é a boa nova que vem para dar sentido à nossa vida, para salvar a nossa vida, e que o milagre é fruto de uma vida de conversão. O milagre é fruto de uma vida de alguém que entendeu que eu preciso fazer a vontade de Deus. E é essa lógica que está invertida hoje. O mundo, e muitas vezes, tomou conta dentro dos nossos grupos de oração, por exemplo. Quantas vezes eu quero rezar, eu quero orar, eu quero falar com Deus, até que Deus escute a minha oração. Mas, meus irmãos, nós precisamos orar e clamar até que a gente escute a Deus. Não é Deus que precisa escutar-me, mas é eu que preciso escutar a Deus e colocar em prática o que Ele me pede. Então a oração precisa ser uma oração que me leve à conversão. E não uma oração onde eu coloco um Deus que está ali ao meu dispor para fazer em tudo a minha vontade. Então veja que essa lógica se inverteu. Então Jesus ele mostra, o conteúdo principal da mensagem de Jesus é uma mensagem de conversão. Por isso que o evangelista Marcos traz para nós aqui que Jesus ele vem proclamando a boa nova. E por que isso? Jesus vem dar pleno sentido à lei e aos profetas. Porque as pessoas enxergavam a lei e os profetas de uma maneira errada. Estavam ensinando ao povo de uma maneira errada. E Jesus vem dizer, eu não vim abolir a lei e os profetas, mas eu vim dar cumprimento. Ou seja, Jesus vem mostrar que somente aquele que ama, somente aquele que está disposto a abrir o seu coração, somente aquele que está disposto a colocar-se na presença de Deus é capaz de obedecer à lei e os profetas. Caso contrário, as leis e os profetas serão um fardo pesado. Caso contrário, os 10 mandamentos, por exemplo, será um fardo muito pesado para nós. Será somente proibições. Mas se nós começarmos a olhar a partir de alguém que entendeu, por exemplo, que Deus me ama e que aquilo ali não é uma proibição, mas aquilo ali é Jesus me advertindo, olha, eu preciso viver bem dessa forma, porque se eu não viver dessa forma, eu vou perder a minha alma. Então, o que é que acontece? Eu vou observar que aqueles mandamentos não são proibições, mas recados de um Deus de amor que não quer que eu me perca, mas que quer a minha salvação. Por isso, Marcos traz para nós esse centro da mensagem de Jesus. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede na Boa Nova. O nosso cristianismo, o nosso catolicismo, tem que ser um cristianismo, um catolicismo de alguém que está disposto a ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. E não de pegar a palavra de Deus para justificar os seus erros. E não pegar a palavra de Deus para querer justificar muitas vezes a nossa própria falta de amor para com Deus. Portanto, meus irmãos, que a gente possa compreender isso. O centro da mensagem de Jesus para nós é a conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Estamos no finalzinho aí da Quaresma. Daqui a poucos dias estaremos celebrando a Semana Santa. Ainda dá tempo de vivenciarmos uma boa e santa Quaresma. Se você até hoje não veio conseguindo colocar em prática os seus propósitos quaresmais, renove com o Senhor esse propósito. Peça a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Padre Pio de Pietrelcina, peça a intercessão dos santos. Renove com o Senhor esse propósito de Quaresma, para que dia após dia a gente possa buscar e ter a graça da conversão. A conversão é uma ação que precisa de 2 ações distintas. Uma, sou eu que preciso fazer essa ação. Eu preciso querer. Eu preciso estar disposto. O primeiro movimento é o meu. Eu que tenho que dizer, não está certo. Eu preciso mudar de vida. E a outra ação é a ação de Deus. Quando eu reconheço que preciso mudar de vida, que quero mudar de vida, Deus nos dá o seu Espírito Santo. E o seu Espírito Santo nos dá a força necessária para caminharmos, para nunca desistirmos. No Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 15, versículo 4, Jesus vai dizer para nós, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer de bom. Ou seja, a graça da conversão é uma graça em que eu, primeiramente, digo, eu preciso. Impelido pelo Espírito Santo, eu digo, eu preciso me converter. Eu não posso continuar a mesma pessoa. O Espírito Santo me leva a isso.
E quando eu digo a Deus, Senhor, me converte, Deus me dá essa graça necessária. Que nós possamos pedir a Deus essa graça necessária para sermos bons cristãos. O verdadeiro católico é aquele que busca dia após dia a graça da conversão. E possamos pedir a Deus essa graça, que Ele converta o nosso coração. E que a Virgem Santíssima, ela que é a mãe do silêncio, ela que é exemplo do silêncio, de obediência, de um sim sincero e verdadeiro a Deus, que ela também nos auxilie nessa caminhada, que ela também possa rogar a Deus por a nossa conversão. Peçamos assim a intercessão da Virgem Maria, todos juntos, rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas